Boa noite a todos. Me chamo Angélica Tironi. Eu vou dar início a essa aula aberta, que vai ser apresentada pela Naira. O tema da aula é por que na clínica o sujeito repete aquilo que o faz sofrer. A Naira nos convida, com uma pergunta. Eu tenho tido o costume de escrever um texto introdutório para apresentar o tema, apresentar a questão que mobilizam as aulas abertas, mas eu recebi da Naira um texto que eu achei tão delicado e tão potente ao mesmo tempo, um texto de apresentação dessa aula que foi postada em Gradiva, e achei que valia retomar o texto da Naira, dando voz àquilo que a gente, quando está no Instagram, quando pode, ler. Então, eu vou estar dando voz às palavras que não são minhas, que são da Naira, e que foram postadas no Instagram, @Instituto Gradiva. Não sei se todos estão lá, mas é um texto que vai ficar na nossa legenda, né? A gente tem tido um trabalho importante também de transmissão ali naquele espaço de rede. A Naira começa dizendo, então, que a repetição é um dos fenômenos mais enigmáticos da experiência humana, porque mesmo sabendo que nos faz sofrer, insistimos em reviver as mesmas situações, escolher os mesmos caminhos, tropeçar nas mesmas pedras. É sobre esse enigma que Freud se debruça ao longo de sua obra, transformando o tema da repetição em um dos eixos da clínica psicanalítica. Nessa conversa, partiremos de textos fundamentais, o projeto para uma psicologia científica, recordar, repetir, elaborar, e além do princípio do prazer, dentre outros, para acompanhar o percurso freudiano que vai da noção da memória e de traço até a concepção da repetição como algo que escapa ao prazer e à consciência. Freud descobre que o inconsciente não é apenas o lugar do reprimido, mas uma força ativa que nos impele a repetir. Às vezes, essa repetição tem um sentido de vida, como quando revivemos experiências bem-sucedidas ou reconstruímos o que um dia foi prazeroso. Outras vezes, ela parece servir à morte. Somos tomados por uma compulsão que nos leva a insistir no fracasso, a reencontrar o sofrimento sob novas formas. Repetir, diz Freud, é uma maneira de lembrar quando não se pode recordar. Na transferência, o analisando não narra apenas sua história. Ele a repete, encena, faz reviver no campo da relação analítica aquilo que em outro tempo não pôde ser simbolizado. A clínica se torna, assim, o espaço onde o passado insiste no presente, e onde, pouco a pouco, essa insistência pode ser transformada em elaboração. Pensar a repetição é também interrogar o destino do sujeito diante de sua própria história. O que faz alguém permanecer preso ao mesmo circuito de perda e sofrimento? O que está em jogo quando, sem perceber, repetimos justamente o que tentamos evitar? Vamos falar sobre a repetição, não apenas como conceito teórico, mas como um acontecimento que atravessa a vida cotidiana e a prática analítica. Repetir é, afinal, a forma mais humana de tentar dominar o que um dia nos escapou. E talvez também a chance de inventar, a partir do mesmo, algo junto. Vamos juntos? Naira, a palavra é sua. Tenham todos uma excelente noite de trabalho. Boa noite a todos. Quero agradecer a Angélica pela
possibilidade de participar desse grupo, que é Gradiva, desse instituto, que eu acho que vem fazendo um trabalho muito legal. E quero agradecer a Angélica de novo pelo convite, por estar aqui, por ser possível partilhar com vocês algumas ideias. Essa é uma questão que há muito tempo me veio e eu fui tentando entender e queria levar vocês pelo caminho que eu fui, né? Eu fui por um caminho onde eu acho que a gente vai poder, ao final, entender um pouco o que significa repetição em Freud. Há uma pergunta, né, que atravessa tanto a clínica quanto a vida. Por que repetimos os mesmos erros, as mesmas histórias, os mesmos encontros que já nos fizeram sofrer tanto? Para percorrer esse tema, eu vou me assentar na teoria freudiana sobre o conceito de repetição. Lacan também fala em repetição, mas hoje teremos apenas Freud como referência. Percorrerei apenas a compreensão freudiana, a teoria freudiana. Parece haver em nós uma força que nos leva a refazer caminhos, mesmo quando sabemos o desfecho. Essa força Freud nomeou de inconsciente. É ela que tanto conduz a repetir que nos conduz, né, a repetir o que foi prazeroso, um gesto, um êxito, uma lembrança feliz, e que se pode chamar, e que chamamos, de uma repetição sadia, né? Também a gente pode reencontrar compulsivamente o que nos fez sofrer. Os mesmos erros, os mesmos fracassos, que a gente pode chamar de repetição patológica. Portanto, repetição sadia aqui é uma repetição que nos leva a algo de prazeroso. E uma repetição patológica é o que nos leva ao sofrimento, né? Nós vamos ver que repetimos, tanto de forma sadia quanto de forma patológica. Repetimos sempre. É isso que eu estou tentando apontar e reafirmar em Freud. Nós vivemos repetindo. A repetição, portanto, não é apenas o retorno do idêntico, mas o movimento fundamental pelo qual o sujeito é capturado pelo que nele insiste. É uma força de conservação e, ao mesmo tempo, uma força de criação. É uma força de conservação quando está ligada à pulsão de morte, e é uma força de criação quando está ligada à vida. Somos portadores, todos nós, de uma verdade que não se oferece docilmente à memória. Foi com Dora que Freud se defrontou com a repetição. Inicialmente, ele estava preocupado com a recordação. Era isso que Freud procurava lá nas histéricas, né? A recordação. E eram recordações dos eventos traumáticos, que para Freud eram os eventos traumáticos sexuais. Mas Freud se confronta com o fato de que o paciente não se recorda daquilo que recalcou. Ele repete. Ele repete sem saber que repete. Ele atua em vez de recordar. Freud vive isso na sua própria clínica. Dora o abandona após 3 meses de tratamento, do mesmo modo que ela havia abandonado o Sr. K. A partir de então, Freud se volta para esse novo mecanismo que passa a ser o referencial privilegiado de sua prática clínica. Ele percebe que é a repetição que impede a reminiscência, sendo ao mesmo tempo sinal do conflito psíquico. Freud verifica também que a transferência é ela própria um fragmento da repetição, a repetição do passado esquecido. Assim, a transferência é, ao mesmo tempo, resistência e o mais poderoso instrumento terapêutico.
Freud nos fala de 2 tipos de repetição. A repetição diferencial, ligada à pulsão de vida, que é a repetição como elaboração. Ela deixa de ser mera repetição do mesmo e torna-se repetição transformadora. Uma repetição que se faz para poder diferenciar, pois carrega em si uma diferença simbólica. A repetição do mesmo, mas nunca do mesmo, tá? É ligada à pulsão de morte, que fala de uma fixação pulsional da busca inconsciente pelo mesmo fracasso, pelo mesmo obstáculo. Na realidade, a repetição não tem uma finalidade exterior a si mesma que ela buscaria alcançar. Essencialmente, ela é uma tendência irredutível que não tem outro fim a não ser permanecer sempre uma força que avança e nos arrasta para tornarmos mais nós mesmos. A repetição tem a finalidade de produzir 3 efeitos importantes sobre nós: preservar nossa unidade, a autopreservação, desenvolver o máximo as nossas potencialidades, que é o desenvolvimento pessoal, e consolidar o sentimento de que somos o mesmo ontem e hoje, que é a consolidação da nossa identidade. Portanto, sou aquilo que repito. Nas nossas escolhas amorosas, dizem vários autores, que fazemos pelo já experienciado e não pelo presente. A eleição do parceiro masculino para a mulher, por exemplo, a faz repetir o amor pré-edipiano pela mãe, mais do que o amor edipiano pelo pai. Geralmente, a mãe como sendo a causa profunda da sua escolha e o pai a causa superficial. Isso não é difícil da gente entender, se a gente puder lembrar que, para toda criança, o primeiro amor sempre foi a mãe. A menina tem que trocar de objeto, o menino não, né? Então, isso é uma introdução que eu fiz daquilo que eu pretendo agora, um pouco a miúde, encontrar onde Freud foi trazendo essas questões, né? Então, o conceito de repetição ele tem um percurso cronológico, tá? Ele tem um percurso cronológico e que, como qualquer teoria, como qualquer conceito, à medida que a gente vai se aprofundando, vai pesquisando, vai se indo mais a fundo, e foi o que aconteceu com Freud, né? Então, o primeiro texto no qual Freud traz algo sobre o conceito de repetição é o Projeto para uma Psicologia Científica, de 1895. Freud escreve esse texto, né? Ele vai permanecer inédito até a década de 50, e nesse texto a repetição ainda não é nomeada como tal, não é nomeada como repetição, mas o princípio da repetição, e que já informa vocês, dando spoiler, vai voltar no último texto dele sobre repetição, que é o princípio da inércia. Então, segundo o princípio da inércia, o aparelho psíquico tenderia a descarregar toda a quantidade de excitação que o atravessa, que entra no aparelho psíquico, quer vindo do exterior, quer vindo do interior, tá? O aparelho quer descarregar. Portanto, ele vai buscando reduzir ao máximo a tensão interna. Essa é a premissa do princípio da inércia. Nenhuma excitação. Porém, rapidamente, Freud vai se dar conta de que a cada neurônio desse, os neurônios psíquicos, é assim que ele nomeia, se faz necessário ter, né, algum quanto de energia lá, porque esse aparelho vai precisar de efetuar uma ação específica, que nada mais é do que encontrar no objeto o objeto adequado para a redução dessa tensão ou satisfação dessa tensão no mundo da realidade, né? E aí, esta forma de funcionamento, o Freud vai chamar princípio da constância. Então, o princípio da constância é o princípio no qual os neurônios mantêm um quanto mínimo de energia para poder
recebendo outras estimulações, efetuarem uma ação específica e produzirem uma redução de tensão. Tá? Então, tudo que introduz uma quantidade excessiva de energia nesse aparelho vai causar desprazer, posto que o aparelho psíquico, neste momento, e por muito tempo, até 1920, tá? Vai funcionar pelo princípio que Freud chama de princípio do prazer. Traduzindo, princípio do prazer é redução de tensão. O aparelho psíquico não suporta a tensão, ele vai ter uma ação específica para reduzir a tensão. Essa redução de tensão é o prazer. E Freud vai trazer para a gente que o representante maior dessa redução de tensão é o prazer sexual, porque a excitação vai sendo levada ao máximo, mas a redução é abrupta, porque muita excitação pode ser levada ao máximo, mas nenhuma produz uma redução de tensão como o orgasmo. Portanto, o prazer sexual é um modelo deste princípio do prazer. Porém, Freud percebe o seguinte: há algo que escapa à economia desse sistema. Isso é, algo fica marcado ali dentro desse sistema, que são o que Freud chamou de Banum, que são os trilhamentos, que são as facilitações, são os caminhos que essa energia faz para poder escoar. Esses caminhos são marcas, são trilhas, né? E que esses trilhamentos serão usados pelo psiquismo para dominar esse excesso que ultrapassou esse limite do princípio da constância, para, então, atender o princípio do prazer, que é descarga de tensão. Princípio do prazer, nesse momento, é o princípio compreendido por Freud que rege a compreensão do funcionamento do aparelho psíquico. Nesse momento, nesse texto de Freud, a repetição é uma tentativa de dominar o trauma, o excesso, pela via do traço, pela via dos trilhamentos. Tá? O sujeito, portanto, diz Freud neste momento, ele não repete porque deseja o sofrimento. Ele repete porque ainda não pode simbolizar o que sofreu. Repetir é a forma mais primitiva de lembrar. 10 anos depois, em 1905, Freud vai escrever um texto muito importante, né? Que foi motivo de conflito dele, de Freud, com os teóricos ali da época, principalmente o que trabalhava com ele, com a histeria, esqueci o nome dele. O Breuer. Breuer. Principalmente Breuer. Breuer não aceitou a concepção. E qual era a concepção? Era a concepção de que a sexualidade estava presente no sujeito desde sempre. Desde sempre. Né? Então, aqui nesse texto, a noção de repetição vai ganhar um novo contorno. Freud, né, insere, né, essa repetição no campo da sexualidade infantil. Ele vai revelando que o erotismo humano não surge apenas na maturidade genital, isso é, na fase genital, na fase onde entra o outro. Né? O erotismo humano se organiza desde cedo, a partir das experiências corporais mínimas, que deixam traços duradouros no aparelho psíquico. Cada experiência de prazer, o toque, o olhar, o cuidado, o ritmo da voz, funda uma série erótica, uma sequência de modos de satisfação que tenderá a se repetir ao longo da vida. Essas primeiras experiências produzem marcas minêmicas, inscrições inconscientes
que servem de modelo para as futuras escolhas de objeto. Eu vou fazer um parêntese aqui que eu deixei de falar uma coisa que eu acho importante. Freud abandona o projeto. A gente, quando lê o projeto, vê que o projeto ele é escrito por um viés da biologia. E Freud tentou explicar o recalque, não conseguiu, não teve capacidade, não se viu satisfeito com o que ele produziu. O que ele fez? Ele abandonou, ele largou para lá os dois, o terceiro ensaio. Os dois ele tinha mandado para Cacilda, para... Maria Bonaparte, Naira? Não. Ele mandou para antes ele mandou para aqui, estão as cartas de Freud e Fliess. É um problema de esquecimento. Foi para Fliess, ele mandou para Fliess, e Fliess guardou, a mulher depois dele guardou, e a gente chegou até a gente, depois na década de 50, graças a ela, e a todos os outros que contribuíram. Eu não vou entrar nesses méritos, é só para dizer que lá no Livro dos Sonhos, que é o livro considerado fundante da teoria psicanalítica, Freud muda a sua linguagem, ele passa a usar uma linguagem psicológica. E aqui nós estamos com uma linguagem psicológica, tá? Então, voltando. Essas primeiras experiências, né, vão produzir marcas mnemônicas, inscrições inconscientes, que servem de modelo para as possíveis futuras escolhas do objeto. Assim, quando amamos, desejamos, sofremos, nós nunca partimos do zero. Reencontramos, na verdade, em novas figuras, algo daquilo que nos marcou no início da vida. Repetimos o modo como fomos amados, como fomos tocados, como fomos olhados, como fomos falados. Repetimos o lugar que ocupamos no desejo do outro. É por isso que Freud afirma que a escolha amorosa se estrutura segundo uma lógica de repetição. Nela, buscamos, sem saber, o objeto perdido. Aquele primeiro objeto de amor, que geralmente é a mãe. Mas costumamos complementar ou a figura substitutiva, né? Mesmo quando o amor se dirige a alguém novo, ele é sempre, em alguma medida, uma tentativa de reencontrar algo do amor original. Nesse momento do pensamento freudiano, a repetição ainda é essencialmente uma força de vida. Ela está a serviço da continuidade e da busca de prazer. É a repetição chamada, que eu chamei lá em cima, diferencial, de vida. Uma repetição que cria variações sobre o mesmo, uma busca incessante para encontrar sobre novas formas o traço inaugural da satisfação. Mas Freud já vislumbra que essa mesma força contém em si um paradoxo. Ao buscar o prazer, ela reencontra também o desprazer. As mesmas vias que conduzem à satisfação conduzem à frustração, pois o amor primeiro, aquele que funda o desejo, é também o que se perdeu para sempre. Quase 10 anos depois, 9 anos depois, Freud vai trazer a questão da repetição. E esse texto é um texto que vai ser central na experiência analítica, né? É o texto que se chama Recordar, Repetir, Perlaborar. Alguém, com certeza, já leu Recordar, Repetir, Elaborar. É uma questão de tradução. A tradução elaborar é da Imago. A tradução de perlaborar é da Autêntica. Tá? As traduções da Autêntica elas têm respeitado mais o título original. Tem muitas histórias para se contar, inclusive fofocas de bastidores, mas que eu não vou entrar aqui agora, sobre a questão das traduções, principalmente a tradução da Imago. Então, até então, acreditava-se, né, que o trabalho analítico, 1914 é um ano muito importante nos textos freudianos.
acreditava, né, que o trabalho analítico consistia em levar o paciente a recordar suas experiências reprimidas. Aquilo que fora recalcado retornaria sob a forma de lembrança. E sua verbalização permitiria o alívio do sintoma. Vide lá, histeria, etc, etc. Mas a clínica lhe revela algo mais complexo. O paciente não recorda o recalcado. Ele repete. A repetição substitui a recordação. O que não pode ser lembrado retorna como ato, como comportamento, como encenação. O paciente revive, sem saber, fragmentos de seu passado no presente da análise. Freud escreve, abre aspas, ele não se lembra de nada do que esqueceu e reprimiu, mas o atua. Não o reproduz como lembrança, mas como ação. Fecha aspas. Assim, a repetição se manifesta não apenas nos sintomas, mas na relação transferencial. O paciente transfere para o analista afetos, expectativas, medos e fantasias que pertenciam às figuras de sua infância. O analista é, então, convocado a ocupar o lugar do outro primordial, aquele com quem algo ficou inacabado. A transferência, portanto, o campo privilegiado da repetição. O sujeito não apenas fala do passado, ele o reencena, inscrevendo o analista na trama dos seus fantasmas. É por isso que Freud afirma que a repetição é, ao mesmo tempo, transferência e resistência. Transferência porque é o modo pelo qual o inconsciente se atualiza no presente dessa relação analítica. E a resistência porque impede o recordar. O sujeito age em vez de falar. A resistência não é um obstáculo externo à análise, é o próprio modo de expressão do inconsciente. É assim que o inconsciente funciona, é assim que ele se apresenta. Freud, então, reformula a tarefa do analista. Já não se trata de suprimir a repetição, nem de apressar a recordação, mas de sustentar a repetição, permitir que ela se desenrole, que se mostre em ato e em afeto, até que o sujeito possa, aos poucos, elaborar. O analista, então, não deve reprimir a repetição, nem interpretá-la, mas permitir que ela se desenrole até que o paciente possa, pouco a pouco, elaborar. Isso é, ligar a repetição à sua origem, transformando o ato em lembrança, o automatismo em palavra, em significação, o fazer em palavras, o passado mudo em narrativa. É nesse movimento que se funda o que Freud chama de trabalhar através. É o trabalho da perlaboração, que distingue a experiência analítica de qualquer método de sugestão. A repetição, portanto, deixa de ser um mero obstáculo e passa a ser o caminho de acesso ao inconsciente. É ela que indica onde o recalcado insiste, onde o trauma se cristalizou, onde o desejo se perdeu. O inconsciente não fala de maneira direta, ele repete. Cada ato repetitivo é uma forma de dizer o indizível, de inscrever no presente o que não pôde ser simbolizado no passado. Recordar, repetir e perlaborar marca o momento em que a repetição se torna, de modo incontornável, o núcleo da clínica psicanalítica. Aquilo que resiste à lembrança, mas que, justamente por isso, insiste em ser ouvido. Na clínica, a repetição é o modo pelo qual o inconsciente insiste em ser escutado. Aqui, em 1914, esse ano, Freud escreveu alguns textos importantes e, lembrando a vocês que até nesse momento, Freud estava trabalhando com dois tipos de pulsão. Freud sempre pensou dualismo pulsional e oposição, onde um lado era a pulsão de autoconservação, a pulsão do eu,
que tinha a sua energia chamada necessidade, e a pulsão sexual, que tinha a sua energia chamada de libido. Até esse momento, isso funcionava pelo princípio do prazer, e assim era o modelo do aparelho psíquico, que a gente chama modelo do aparelho psíquico da primeira tópica. E no narcisismo, o Freud, por alguns motivos, entre eles, ele já vinha se dando conta de algumas coisas, mas ele ainda não conseguia nomear, mas tinha a questão de Jung querendo defender a ideia, né, de uma única energia. A libido era energia de vida e era usada diferentemente em cada lugar, o que ele não aceitava. Ele escreveu esse texto magnífico, que é o Narcisismo. Mas o que me interessa aqui falar é que, nesse texto, o Narcisismo, Freud traz, pela primeira vez, libido do eu e libido de objeto, onde o eu era o receptáculo de toda a libido. Enquanto estava ali, se chamava libido do eu. Essa libido vai investir em um objeto. O que faz Freud falar uma frase muito bonita. Ele diz: por que será que as pessoas, né, vão investir em algo já que ela tem a libido toda ali? Ele diz: a gente precisa amar para não adoecer. Isso é, tem um quanto máximo que o ego pode viver saudavelmente. A mais do que isso, aí a gente começa a ver as patologias que a gente vê hoje. Mas tem uma outra coisa: essa libido do eu, quando sai e investe um objeto fora do eu, essa libido não volta mais para o eu, ela não pode mais voltar para o eu. Aliás, só volta quando estamos frente à patologia, só frente à melancolia. Essa libido do objeto, quando o objeto é perdido no trabalho de luto, o que acontece? Essa libido de objeto, ela volta para os objetos da fantasia do eu. É importante que a gente tenha isso claro, tá? Então, ele traz essa compreensão e traz coisas outras muito bonitas no narcisismo. Mas é importante isso que eu estou trazendo, porque no próximo texto ele já vai trazer alguma coisa para apresentar depois a pulsão de morte. Então, nesse texto, né, essa oposição pulsional deixa de existir. E, muito curiosamente, Freud continua escrevendo de 1914 até 1920 como se nada tivesse acontecido. Mas ele estava numa elaboração constante disso que ele estava vendo na clínica, ele estava vendo na vida, ele estava vendo nas guerras, né? Então, ele, em 1919, ele escreve um texto que me parece um texto bastante importante, que foi traduzido pela Imago como estranho e pela Autêntica como infamiliar, que é um texto que, nesse texto, Freud define o estranho como aquela categoria do assustador que remete ao que é conhecido de velho e a muito familiar. Isso é, não se trata do absolutamente novo, mas daquilo que retorna após ter sido recalcado. O que provoca o horror não é o desconhecido, mas o retorno do que devia permanecer oculto e veio à luz, o que ele chama de Unheimlich. E, portanto, portanto, o Heimlich, que se chama familiar, íntimo, doméstico, mas que perdeu o prefixo revelando o que nele havia de inquietante. Assim, o estranho é o familiar, tornado estranho pela sua volta, pela irrupção de algo outrora pertencente ao eu, que, vindo à tona, se mostra irreconhecível. Essa volta do recalcado é, já em si, uma forma de repetição. Não qualquer repetição, mas uma repetição que denuncia uma falha, um recalque, uma irrupção do inconsciente no campo do eu. Por isso, Heimlich é inseparável do tema da compulsão, a repetição
de Freud, que nós vamos ver que já vai aparecer no ano seguinte. O estranho é aquilo que no cotidiano faz emergir a experiência do mesmo como se fosse outro. Freud diz que o estranho é o sinal da repetição da vida anímica. O sujeito, ao encontrar algo que o angustia, reconhece, sem reconhecer, que diante de uma repetição que se disfarça de acaso. Essa é a mesma lógica da compulsão do destino, que vemos na clínica. O sujeito que reencontra sempre o mesmo destino que vem, reencontra sempre o mesmo tipo de fracasso, a mesma perda, o mesmo impasse, ainda que de diferente forma, o mesmo dedinho podre daquela amiga que repete, né? E o Heimlich é, assim, a face perceptível da repetição pulsional. Freud agora está nos trazendo a repetição pulsional. Ele traz o conceito de pulsão para agregar a repetição. Freud, nesse ponto, aproxima o estranho da compulsão à repetição, tendência das pulsões a reproduzir estados anteriores, mesmo quando isso contraria o princípio do prazer. Freud aqui começa a questionar se o modelo de funcionamento do princípio do prazer é o modelo de base do psiquismo. A gente já sabe que ele chega à conclusão que não. É essa força que leva o sujeito a reviver o que deveria estar superado, a repetir o trauma, a se reencontrar com o mesmo ponto de desprazer. O estranho surge quando essa concepção se manifesta sob a forma de uma coincidência inquietante, como quando se retorna ao mesmo lugar, se ouve o mesmo nome, ou se repete um acontecimento aparentemente fortuito. A repetição é o retorno de algo que não se deixou simbolizar. O que retorna é o não representado, o fragmento de experiência não escrito na memória consciente, e que, por isso, emerge sob forma de assombro. O Heimlich é a irrupção sensível do que não encontrou lugar na linguagem. O estranho é, portanto, o inconsciente em estado puro, o efeito sensível de sua irrupção no campo do consciente. Por isso, Freud insiste: o absolutamente novo não causa medo. Isso é simples da gente entender. Se a gente não sabe o que está ali, aquilo não causa medo. O que assusta é o reconhecimento deformado do que nos pertence. O estranho, o infamiliar, é o mesmo que retorna sobre a máscara do diferente. E, justamente por isso, provoca horror. É a repetição pulsional, compulsiva, que fura o circuito do prazer e do domínio racional. Ao remeter o estranho à natureza das pulsões, Freud revela seu estatuto mais profundo. O estranho é o modo como o sujeito experimenta a força de repetição inerente à vida pulsional. Essa insistência do inassimilável que retorna sempre à cena. No estranho, a pulsão se mostra como repetição de uma diferença, uma força que insiste, que retorna, sem deixar reconhecer, cuja presença nos confronta com o limite do humano, com o ponto em que o eu, sua unidade e o familiar se torna fonte de horror. No ano seguinte, 1920, apesar de esse texto, além do princípio de prazer, já estava quase pronto em 1919, dizem que estava pronto, mas ele publicou em 1920. É nesse texto que Freud retorna ao tema da repetição e leva-o ao extremo. Ele observa que alguns pacientes, mesmo após longos tratamentos, continuam a repetir experiências de fracasso e sofrimento, como se estivessem compelidos a refazer o trauma. Constata, né, o mesmo fenômeno das brincadeiras infantis. Lá no texto tem uma brincadeira do neto de Freud, né, a famosa brincadeira do Forda.
o jogo em que a criança lança o carretel longe, dizendo for, foi embora, aí é a tradução do alemão, e puxa de volta dizendo dá, aqui está. Freud percebe que nesse brincar a criança repete a ausência da mãe, um desprazer, para dominá-la simbolicamente. A mãe foi, mas ela volta. A mãe foi, mas ela volta, né? A brincadeira transforma a passividade do trauma em ação. E Freud diz, abre aspas, aquilo que se sofre passivamente se repete ativamente. Mas nos adultos, a repetição traumática não tem essa função simbólica que tem na criança. Ela se impõe como compulsão. Soldados de guerra que revivem o terror em sonhos, pessoas que reencontram nas relações amorosas a mesma cena de abandono, sujeitos que se ferem no ponto exato em que poderiam desejar, todos mostram que há algo no psiquismo mais forte que o princípio do prazer. Freud, então, formula uma hipótese decisiva. Por trás do princípio do prazer, né? Além, na verdade, aquém, isso é, antes do princípio do prazer, há uma força mais primitiva, mais insistente, uma compulsão à repetição que obedece outra lógica, a lógica da pulsão de morte. A pulsão de morte, diz Freud, insiste, persiste e não desiste. A pulsão, diz ele, é conservadora, é silenciosa. Ela tenta restaurar um estado anterior a retornar o inorgânico. Toda a vida é entendida aqui como perturbação de um equilíbrio estável, pois, no fundo, o organismo deseja a morte, a inércia, aquela que eu falei lá no início do projeto, né? Porém, a vida deseja morrer apenas do seu modo, de forma natural. A repetição, nesse sentido, é um traço da pulsão de morte em ação. O retorno ao mesmo, a resistência à mudança, o apelo do que foi, do mais arcaico. No entanto, ao se inscrever no campo da fala, a repetição pode ser desviada, transformada, sublimada, que é um dos destinos da pulsão. Assim, mesmo sendo força de morte, ela também funda a possibilidade da criação, porque é no repetir que o sujeito pode diferir, introduzir uma variação e, portanto, subjetivar. Esses foram os textos básicos que Freud percorreu o conceito da repetição. Então, na experiência analítica, a repetição é inevitável. O paciente repete na transferência, mas o analista também repete na escuta, nas suas formas, nas suas próprias formas de se colocar. O trabalho clínico não é de interromper a repetição, mas o de fazer com que ela se torne visível, dizível, simbolizável. A função do analista é sustentar a repetição até que ela se transforme em elaboração, até que o sujeito possa reconhecer o que nele se repete, e aí, talvez, deixar de ser um joguete dessa força. Na prática, o que chamamos de repetir os mesmos erros é, na verdade, o modo singular como cada um tenta dominar um excesso, uma marca traumática que não pode ser representada. Repetimos não para fracassar, mas para tentar dar forma ao que não teve forma. E se a repetição é inevitável, o que muda na análise é a posição do sujeito em relação a ela, de ser arrastado fora daquilo que retorna. Ele passa e pode dizer, sou eu quem repete, e nesse dizer, algo já se transforma. Então, finalizando, podemos dizer que Freud nos mostra que a repetição é a forma pela qual o inconsciente se manifesta na vida do sujeito. Ele nunca abandonou a ideia de que há na repetição uma dimensão que escapa ao saber. Ela não é um erro, mas uma tentativa de ligar, de dominar, de dar sentido ao que ficou sem representação. Quando repetimos, não estamos escolhendo conscientemente reviver o passado.
estamos sendo conduzidos por algo que age em nós, por uma tendência a restaurar um equilíbrio perdido, a retomar um caminho interrompido. Repetimos o que não foi simbolizado, o que não pode ser recordado. O trabalho analítico, portanto, não é o de impedir a repetição, mas o de transformá-la em lembrança. À medida que o sujeito passa a falar sobre o que repete, em vez de simplesmente atuar, a repetição começa a perder seu caráter compulsivo e ganha uma direção de elaboração. Freud nos ensina que repetir é recordar com o corpo, que a tarefa da análise é transformar essa repetição muda em palavra. Quando o sujeito consegue falar sobre aquilo que o faz repetir, o que antes era destino pode se tornar escolha. Assim, a repetição deixa de ser o retorno cego do mesmo para tornar-se a via pelo qual o sujeito encontra uma nova forma de viver, uma maneira própria de dar continuidade à sua história, sem precisar repeti-la do mesmo modo, podendo passar a uma repetição diferencial, a uma repetição sadia. Obrigado. Que maravilhosa, Naira. Obrigada, querida. Que aula linda. Mas você é suspeita. Só nada. Olha só. Tá. Alguém já levantou a mão, mas eu queria falar. Por favor. Primeiro dizer dizer desse percurso lindo, viu, Naira? Assim, algumas coisas me chamaram a atenção na minha própria escuta, né? Assim, essa questão da repetição sadia é interessante, que eu nunca tinha dado este nome, eu nunca tinha primeiro recolhido, né, o nome da repetição diferencial. Eu não me encontrei com isso nos textos de Freud, e isso é maravilhoso, é por isso que cada vez que a gente volta para ler Freud, né, a gente olha uma outra, enfim, uma palavra, né, um conceito, uma articulação que em uma leitura anterior, né, se deixa passar. Eu acho que o Freud ele é rico para mim, porque ele sempre me salta os olhos alguma coisa nova, né? Eu entendo o que você diz, reconheço o percurso todo que você faz, mas essa palavra, ela faz uma diferença para mim, né? Repetição diferencial ligado à vida, né? Também me surpreendi com a repetição no campo da pulsão sendo apresentado por você a partir do infamiliar, do estranho, né? Acho que tem aí uma perspectiva clínica potente. E, assim, o que eu fiquei pensando durante a sua fala, que eu também, enfim, que é novo para mim pensar, eu tenho visto cada vez mais, ouvido na clínica, pacientes reclamando da relação deles com as redes sociais, né? Então, existe eles dizem, né, assim, muitos deles dizem, e têm dito ultimamente, eu acho que mobilizada pela sua escuta, eu penso nisso, eles dizem das redes sociais, aí muito do Instagram, né, como uma possibilidade de satisfação, né, e uma certa decepção, né? Eles passam uma hora inteira ali, né, buscando uma satisfação e fracassam nessa tentativa, né? E eu te escutando, acho que a gente pode começar a pensar, eu não tinha pelo menos colocado esse conceito aí na roda, mas talvez essa repetição patológica do encontro com fracasso, com um desprazer, né, com esses aplicativos.
talvez ele seja um meio, né, de que o sujeito esteja às voltas com a sua repetição patológica na palma de suas mãos, né? Enfim, deixar circular a palavra e a gente conversa. Perguntas, questões, comentários? Quem vai? Fala, Andréia. Naira, adorei a aula, né? Obrigada. Me surpreende, porque a gente sempre espera de você essa transmissão generosa, que é própria coisa sua, né? Assim, a sua aula me tocou, assim, duas coisas que você me disse. Primeiro, o sujeito repete para buscar o traço inaugural da satisfação. E aí você diz, que Freud diz, repetir é recordar com o corpo. E eu achei isso muito bonito, precioso, assim. Queria que você falasse sobre isso, porque se a gente está falando, né, desse tempo, acho que você está lá no projeto, né? Das primeiras marcas do sujeito, desse tempo mítico, né? Então, a gente está falando de alguma coisa que não tem ainda memória. O campo de um tempo sem memória. Sem marcas significantes, fora do campo do simbólico. Então, eu fiquei pensando nessa frase do Freud, quando ele diz repetir é recordar com o corpo. Você acha que tem a ver com recordar? Você acha que o final de uma análise freudiana, em certo sentido, também pode combinar com alguma coisa de uma invenção disso que se recorda com o corpo? Com certeza, pode. Não é à toa que o Freud vai lá naquele texto Construções e Análise, ele vai construir uma história para alguém recordar e se fazer. Freud pouco estava se preocupando se aquilo era verdade ou não. Se fizesse sentido, era o que interessava a ele. Se fizesse conexão, né? E as conexões, assim, repetir, né? É uma forma de pensar com o corpo. Por quê? Porque não chega à consciência, né? E lá no projeto, os trilhamentos, eles nunca somem. Esse é verdadeiramente o inconsciente freudiano. O outro é inconsciente recalcado. O inconsciente freudiano é este inconsciente do projeto, que não chegou à consciência, que fez essas marcas e que essas marcas serão repetidas, não importa quanto tempo de vida você faça. Agora, você pode, de alguma maneira, refazê-las. É isso que uma análise pode fazer. Da outra, sempre que eu falo isso, eu me lembro, vou dar uma saltada aqui de quem já deu história da psicologia, da aula de psicologia, do behaviorismo, o Pavlov. Ele dizia, né? Pavlov dizia que você fazia uma marca. Essa marca nunca sumia, só que você podia fazer outra por cima, que é o que ia prevalecer durante muito tempo na vida, a não ser quando chegou o Alzheimer e a pessoa vai perdendo e vai chegando à linguagem original da vida. Então, assim, é isso, é o corpo. Esse corpo, nos 3 ensaios, isso é falado de uma forma muito fácil de se entender. Você repete aquilo que marcou o seu corpo. A forma que você sentiu, que ouviu, que foi tocado, é aquilo que você vai buscar numa relação amorosa. Você vai buscar exatamente aquela. Se alguém chegar para você com algo semelhante àquilo, ganhou. Então, é um corpo que se apresenta. Você repete aquilo que matou o seu corpo. Marcou o seu corpo. Matou o seu corpo. Não, marcou. Você ouviu quando eu estava falando nos 3 ensaios? Sim, sim. Então, você repete isso, aquelas marcas primeiras. E as primeiras marcas, elas são fundantes, né? São marcas essenciais de experiências. E atrás dela que a gente vai, através do primeiro, né? Primeira marca que foi perdida para sempre, de prazer.
Eu achei esse ato falho bom, gente, que eu fiz, né, aqui. Sobre o que mata, a gente repete o que mata o corpo, né? Lacan vai dizer que o corpo vivo é o que não é marcado pelo significante. O que é marcado pelo Exatamente. significante é a modificação do corpo. Exato. E eu acho que é nesse sentido que você mesma diz que o último Lacan conversa com o projeto. Conversa com o projeto. Quem for estudar o último Lacan sabe que Lacan foi tirar um monte de coisa de lá. Uhum. Legal. Obrigada. Obrigada. Alguém mais? Animem-se, a aula é para vocês. Fala, Rael. Naira, nenhuma novidade sobre a sua transmissão, né? Muito boa, como sempre, Obrigada. excelente Obrigada. produção. Uma coisa que eu achei muito interessante, que eu acho que se escuta pouco sobre a repetição, é o que você falou do analista também repetir na escuta, né? E aí o comentário que você trouxe do Construções em Análise, eu fiquei pensando em algo do tipo, tem uma passagem nesse texto que o Freud fala sobre o analista cometer um erro, e não necessariamente esse erro botar em risco o processo de análise como um todo, né? E aí eu fiquei pensando justamente nisso, do que a gente escuta enquanto repetição e do processo de análise como método científico investigativo, né? Da gente explorar hipóteses. Porque, às vezes, a gente escuta algumas coisas e constrói hipóteses em cima do que os pacientes estão falando, que não necessariamente estão corretas, né? Às vezes, a gente pode dar uma escorregada. Então, achei interessante isso, e também de como o processo de análise em si funciona de modo repetitivo, né? Porque a gente vai lá para falar das mesmas coisas e, às vezes, em uma dimensão ou em outra. A gente está mais incomodado, né? Do tipo, putz, eu estou falando dessa mesma coisa, sei lá, há semanas, mas eu acho interessante justamente esse movimento iluminista, né, do Freud, do tipo, vamos saber por que se repete, o que se repete, né? Para repetir com mais qualidade, para repetir de modo diferenciado, né? Que isso que você colocou no texto. E aí eu fiquei pensando nisso e, novamente, né, elogiar a tua transmissão, que foi muito, muito bom, muito gostoso de ouvir. Obrigado, Rael. Eu acho que Freud, né, fala, e eu acho que isso que é importante, isso que era o que eu queria poder um pouco percorrer aqui, é a ideia, né, de que o que a gente faz na vida é repetir, né? A gente chama de repetição sadia, essa repetição que traz prazer. Mas a gente repete, aquilo é uma repetição, é prazerosa, beleza, não vou mexer nisso, tá vendo? Não se mexe no time que está ganhando. A gente vai mexer naquilo que está trazendo sofrimento. Se está trazendo sofrimento, a gente vai ficar atento à repetição. E é o que eu coloquei aqui no texto. Vamos repetir, não vamos interpretar a repetição, vamos repetir. De tanto esse paciente ouvir a sua repetição, ele vai se dar conta do que está ali. Lógico que você faz um apontamento aqui, outro ali, né? Mas a coisa vai caminhar, né? Então, é a repetição, é isso que Freud se dá conta, principalmente em recordar, repetir e perlaborar, que ele vai se dar conta que a clínica é feita de repetição, né? Fala, Lília. Parabéns, como Obrigada. sempre. Você, como todo mundo já falou, você não nos surpreende, porque a gente já te conhece, né, de longa data e sabe que você é muito boa na transmissão. Obrigada. Mas eu fiquei pensando, continuando assim nesse raciocínio do Rael, o quanto que é difícil para a gente, analista, né, sustentar essa repetição, né, e assim, não fazer uma intervenção, uma interpretação fora de hora, né, porque ele tem, como você falou, né, a gente tem que sustentar essa repetição até que o paciente esteja apto a elaborar e subjetivar, né. Isso. É bem difícil isso. Eu acho que se torna mais fácil, e essa foi uma das intenções, quando a gente sabe que não é por incompetência da nossa intervenção que ele está repetindo. Isso. Ele está repetindo porque ali tem algo que não foi elaborado e que não está sendo fácil de elaborar. Então, precisa vir. Né? Então, acho que se a gente sai desse lugar
que fui eu que não estou sabendo, a gente escuta com mais tranquilidade, com o coração mais em paz, e a gente pode ir apontando uma coisa aqui, outra ali, até que ele vai elaborar aquilo, Isso. né? E vai elaborar, e aí eu gosto bem da palavra perlaborar, porque a palavra perlaborar é a tradução correta, né, do termo em alemão, mas não é um elaborar, mas assim, que fulano elaborou, ficou pensando naquilo, elaborou. Não, perlaborar é alguma coisa que vai se fazendo de várias maneiras, em vários momentos, né? Então, é aquilo que eu chamei, né? Através de, vai fazendo um percurso, né? Senão a gente acha isso que eu hoje falei para ele resolveu, ele deu um insight, então foi por isso. Não, não foi por isso, é porque ele já vinha num movimento que estava podendo ir se reordenando, né? Ok? Obrigada, Naira. Fala, Andréia. Boa noite. Boa noite. Obrigada pela aula, pela generosidade do percurso aí que você fez, né? Achei muito bacana. E eu queria te perguntar, né, Naira, assim, porque você trouxe a via pulsional. Isso. E é isso, né? O inconsciente se manifesta pela e na repetição. Na repetição. Né? Mas acho interessante que você fez menção, né, ao mais além do princípio do prazer, né, a partir da pulsão de morte. Isso. E ali o Freud vai dizer que a pulsão de morte é a pulsão por excelência. Né? Exatamente. Ela não está, né, não tá ligada efetivamente ou somente, né, à destrutividade. Não. Né? Mas tem alguma coisa ali, né, na pulsão de morte, né? E a partir da repetição, né, onde é pela repetição que uma diferença pode se inscrever. Né? Então, assim, se você podia falar um pouco sobre isso, né? Quer dizer, para além da repetição do mesmo, né, é pela repetição, né, que que uma diferença pode se dar. Isso. Né? E você está trazendo, Andréia, e eu vou responder você, a concepção lacaniana como eu digo, do conceito de repetição. Porque, primeiro, que Lacan não trabalha com pulsão de vida, pulsão de morte, né? Mas, com certeza, é nesse texto que Freud vai falar da pulsão de morte. Ele vai remeter a pulsão de morte àquele conceito originário dele lá do projeto, onde o que a pulsão de morte quer, ela não quer destruir, ela não é má, ela não quer nada disso. Ela quer voltar à inércia, ela quer voltar à imobilidade. Só que a imobilidade é a morte, né? Então, e aí Freud, nesse texto, né, quando ele fala nesse texto, ele vai dizer o mais além, a gente pergunta, o mais a quem? Ali fica muito claro que Freud vai dizer, tanto é que a partir desse texto que Freud vai dizer, olha, eu dizia, né, que o sadismo era originário. Não, o originário é o masoquismo, que é fruto da pulsão de morte, né? Então, ele vai dizer que o primeiro, igual o princípio da inércia lá no projeto, era a primeira tentativa do aparelho, mas ele não podia funcionar, a primeira tentativa do aparelho é o retorno ao inanimado, é a pulsão de morte. Mas algo se acrescenta ali, a pulsão de vida, ou qualquer nome que se queira dar, em Freud é libido, que investe ali e que, então, expulsa para o mundo a agressividade e, no sujeito, no bebê, né, nós temos a vida vibrando, a vida pulsando. Né? Agora, com certeza, Freud considera, a partir daí, aliás, a partir desse segundo texto, nós temos outro Freud que, para mim, é o que eu mais amo. Para mim, é o Freud que efetivamente pode me explicar um monte de coisa que eu
não conseguia explicar antes, né? E para ele vai dizer o que ele fala de muito legal e que eu gosto da ideia, né? É de que a pulsão de morte é a possibilidade de surgir um novo. Isso. Por quê? Porque a pulsão de morte, ela desliga, ela separa, né? Ela desfaz os laços. Porém, se ela tiver a pulsão de vida por perto, imediatamente a pulsão de vida vem e faz novos links, novos laços, né? E Freud diz, não existe pulsão de morte separada de pulsão de vida. Quando isso acontece, em alguns casos, na sublimação é um deles, e a gente tem que ter um certo cuidado de pensar a sublimação como a última maravilha do psiquismo, e não é, né? Ela traz no seu bojo alguns riscos, mas quando há difusão pulsional, que é assim que Freud fala, nós temos a possibilidade da morte ocorrer, né? Mas é assim, separa e liga logo, separa e liga logo. Então, é nessas rupturas que o novo pode se apresentar. É nessas rupturas que a raiva pode se apresentar e eu posso sair de uma situação de sofrimento. Eu estou numa relação abusiva e, se vocês já perceberam, essas pessoas não conseguem ter raiva desse sujeito. Quando a raiva pode aparecer, é que eles podem romper. A raiva é condição necessária para que novas relações, pelo menos com menos sofrimento, possam se estabelecer. Então, eu concordo com você. E ele tem uma definição, Freud, né? Que a pulsão ela é silenciosa, enquanto a pulsão de vida é ruidosa, né? Ele tem 3 referências, é silenciosa, não me lembro mais, tá? Mostrando isso, que ela age subrepticiamente e ela busca, sim, desligar, romper laços, né? Esta é a pulsão de morte. Portanto, a ambivalência, aquela ambivalência que Freud começa a falar lá no início da obra dele, fica muito bem explicada quando a gente chega aqui. Aqui a gente consegue entender que mudar amor por ódio começa a ser explicado aqui, que ele tentou fazer lá no narcisismo e trocou os pés pelas mãos, né? Então, eu acho que efetivamente, eu acho que, entre outras coisas, Lacan pegou muito bem que a pulsão é a pulsão de morte. E eu gosto demais de uma referência do Garcia Rosa, quando ele vai falar, fazer uma metáfora da pulsão de morte e de vida, né? Ele diz o seguinte, a pulsão de morte é esse céu sem luz nenhuma, você não tem luz nenhuma nele. A pulsão de vida é um facho de luz que você joga. Quando você joga, você vê que lá tem estrelas, tem um monte de coisa. Aquilo já estava lá, você não via porque não tinha uma energia ligada. Eu acho essa metáfora muito bonita para a gente entender que a pulsão de morte está lá sempre, primeira, desde sempre. A pulsão de vida é que vem da vida, movimento, sentido, né? Naira, quando Oi. você está falando da repetição na clínica, você diz que o paciente repete na transferência e que o analista repete na escuta. Você retoma isso para mim? Retomo. O que eu quero dizer é que, do mesmo jeito que o paciente é movido pela repetição, o analista também é. Tá? Porque ele também é um sujeito do inconsciente. E é um inconsciente que promove a repetição. Com certeza absoluta, a análise faz com que você, isso que eu coloco no final, faz com que você não precisa fazer essa repetição, né? Possa fazer uma repetição diferencial, sadia, né? Mas há uma repetição na escuta também, que a gente tem que estar atento, a gente tem que estar atento para não estar marcado por essa, não está definido por essa repetição. Eu quis dizer aqui apenas que tanto o analista quanto o paciente se caracterizam porque são sujeitos divididos,
constituídos pelo inconsciente, e, portanto, a repetição está presente. E que a gente tem que ter consciência disso. Tá? Obrigada. Pode falar, André. O que mais? Olha o Arthur chegando. Todos felizes, satisfeitos? Sem dúvidas? Aí, Naira. Ok. Queria agradecer muito a presença de vocês todos. É um prazer imenso. Tive alguns prazeres especiais, revi alunos meus de muito tempo atrás, quando eu dei aula lá na FAUP, que era ligada a Pedro II. Valéria, você mesmo, prazer imenso. Então, é um prazer ver a Patrícia, de ver pessoas que eu não via há muito tempo, né? Então, e ver o pessoal aqui participando, presente, muito legal. Então, é um prazer imenso. Então, eu só tenho a agradecer, tá? Agradeço muito a todos vocês. Obrigada. Eu quero agradecer a presença de vocês também, essa aula linda de Naira. Dia 12, a gente vai ter uma aula aberta com a Bruna Montecristo, que vai falar sobre psicofármaco, e a gente vai colocando as coisinhas devagarzinho para vocês nas nossas redes sociais e nossos grupos de WhatsApp. Obrigada, gente. Obrigada pela presença, pela participação. Obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada, Bernardo.